Abra sua Bíblia aí, no livro de Ezequiel, no capítulo 2. 2 versículos apenas. Ô Patrick, resolve mesmo esse som aí que meu ouvido está dizendo que está ruim. Ezequiel capítulo 2, irmãos. Diz assim o texto, o verso 1 e o verso 2. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Verso 2, vou ler de novo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Gustavo, se for, é ruim pedir que você venha no teclado, ao vivo aí, pode vir? Obrigado, viu? Irmãos, eu já vou descer aqui. Olhe para mim, eu confesso para vocês que Anderson, eu vou andar aqui, você se vira, se você quiser, porque tem gente lá em casa assistindo, viu, irmãos? Eu confesso para os irmãos que eu relutei em trazer essa mensagem, ou uma mensagem que falasse do Espírito Santo. Porque quando a gente fala do Espírito Santo, não pode ser de qualquer jeito, irmãos. Quando a gente fala do Espírito Santo, não pode ser de qualquer maneira. E eu fiquei assim com temor, sabe? Até o pastor Daniel anunciou ali no evento da nossa conferência. Eu não vou nem sugerir para os irmãos, eu vou fazer um decreto para os irmãos. Se você quiser ser abençoado, por favor, irmãos, para esses dias ou naquela semana, talvez a gente faça uma semana de oração antes, mas independente dessa semana, jejua. Eu queria que você tivesse uma experiência com o Espírito Santo nesse nível. Jejua. Fica sem comer. Fica sem comer. De preferência, fique sem beber. Você pode sentir dor de cabeça. Você pode até sentir mal-estar, irmãos. Mas exercita, jejua, consagra a sua vida. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Quando você se deparar de frente com um profeta de Deus que está fluindo na pregação ou através da vida dele, eu vou dizer assim, uma confirmação do Espírito. Irmãos, é fatal, é infalível. Deus vai alcançar você. Vai alcançar você, então pratica isso. Eu queria que você, já que você me deixa ser seu pastor, pratica isso. Se não der num dia, você até, se for o caso, até quebra aquele jejum, mas tenta de novo e vai tentando assim, até que você acostume. Você vai perceber que a comida não faz tanta falta. Você vai ter fome, vai ter que comer, mas você já não vai comer aquele prato daquele tamanho. É sério que eu estou te falando. Pratica isso, irmãos. Para que aquelas perguntas que talvez você faça na igreja: por que eu não recebo? Por que ele recebe? Olha, ele recebeu, mas eu não sinto nada. Irmão, você não sentir nada não tem a ver com a igreja, não tem a ver com os outros. Desculpe, eu não estou ofendendo ninguém. Tem a ver com você. Tem a ver com você, irmão. E se tem a ver com você, só você pode quebrar isso. Nós somos uma igreja que crê e que dá lugar ao mover do Espírito Santo. Irmãos, não tem sentido ser igreja sem essas coisas. Sem essa coisa do Espírito. Coisa é a palavra até ruim de falar. Sem esse movimento do Espírito na vida da gente. Porque o Espírito Santo, ele cura depressão, sim senhor. O Espírito do Senhor cura tristeza, sim senhor. O Espírito Santo de Deus cura doença, sim senhor, irmãos. O Espírito Santo de Deus batiza pessoas com o poder dele na terra nos dias de hoje. Batiza sim. O Espírito Santo de Deus dá dons aos homens. E por que ele não dá para você?
Busque, fique preparado. Você vai ver, de repente, a experiência que você ainda não teve de um profeta chegar até você. Você sabe por que às vezes o profeta ainda não chegou até você e colocou a mão sobre você ou dirigiu uma palavra sobre você? É a medida da sua fé. É a medida da sua fé, da nossa fé. Então a gente tem que dar lugar. Amém? Eu sei que eu estou falando uma igreja que crê nisso. Por exemplo, eu vi o começo do culto. Aliás, irmãos, eu estava ouvindo aí um pastor falar esses dias aí, até de mensagens antigas, que eu gostava de ouvir. Ele dizia assim que separe que seja 15 minutos do seu dia e cante para Deus. Fala comigo assim, cante para Deus. Irmãos, Deus, não sei porquê, nós vamos descobrir isso um dia. Deus, a Bíblia diz, habita no meio dos louvores. Mas irmão, aí eu vou ter que levar a irmã Sônia, o Airan para casa para cantar, a Laodiceia, a Poliana, vou ter que levar eles para casa para cantar, o Eduardo, os meninos para tocar, o Gustavo para tocar, porque eu sou desafinado, porque eu não sei cantar ou alcança. Não, irmão, comece a cantar. Qualquer expressão que vier ao seu coração, não precisa de afinação, não precisa de beleza da sua voz. Cante para Deus. Deixa fluir no seu interior, irmãos. O Espírito Santo vai visitar a sua vida. Você vai ver. Depois você vem contar o testemunho para mim. Eu sei que eu estou falando. Irmãos, esse culto desta noite, quando eu falo do Espírito Santo, não é o caso hoje. Mas é um tipo de culto que a gente tem que ir lá até meia-noite para a coisa fluir assim. Não é isso que eu vou fazer, eu só estou dando uma pincelada para vocês. Outra coisa que eu vou dizer a vocês, muito sério. Fale com Deus. Falar com Deus é orar a Deus, clame a Deus, fale com Deus, fale com Deus. Na igreja, por exemplo, fale com Deus. Faça barulho de oração. Irmão, você já percebeu que tudo que tem poder faz barulho? O que tem poder faz barulho. Eu vou dizer para você, você vai me entender. Você já viu ou já ouviu o barulho da turbina de um avião? O barulho de uma turbina de um avião é ensurdecedor se você chegar perto. Um avião tem muito poder. Eu e você, nós ainda não tivemos perto de um foguete. Mas você já imaginou o tamanho dos tambores de combustível de um foguete? E o barulho que ele faz para subir, irmão? Ele tem poder. Você já ouviu o barulho de um supersônico nos ares? Ele tem muito poder, ele faz muito barulho. Então, igreja pentecostal não pode ter medo de barulho, porque uma igreja pentecostal, uma igreja de Deus, uma igreja que se relaciona com o Espírito Santo de Deus, ele faz barulho, ela faz barulho. Irmão, se você entender, e às vezes essas coisas, quando se fala do Espírito Santo, você tem que falar mesmo, palavra por palavra e frase por frase, porque assim, se você entender essas coisas que eu estou dizendo, você vai entender que você vai acordar de madrugada, porque você teve uma experiência de um sonho, de uma visitação do Espírito Santo. Você vai acordar chorando, quem sabe falando em línguas estranhas, fazendo barulho, ninguém vai entender você, mas você sabe que Deus te visitou e você está visitando Deus. Vai se mexendo assim com Deus. Não fique quieto, não fique parado, irmão. Quando você for tomar banho, cante para Deus, ore a Deus, fale com o Espírito Santo de Deus. Querido, se relaciona com o Espírito Santo de Deus. Independente de ajuntamento, independente da igreja, independente da presença do pastor, fale com Deus. Fale com Deus.
aquilo que mais tem na sua vida de precioso é o que você vai pôr para fora. O que é que mais toma a sua mente? O que é que mais está tomando a sua mente, a nossa mente? O que é que nós mais falamos na vida? Ou até durante o dia? É o que está dentro de você, é o que está dentro do seu coração. Por isso que crente não pode viver falando palavrão, irmão. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque a boca vai falar do que está cheio. Irmãos, não dá para dissociar o seu dia a dia, mesmo que seja só na sua mente uma frase de inspiração a Deus, falando com Deus. Entende o que eu estou dizendo? Mesmo que você se pegue sozinho, mas você está falando com Deus. Não dá para dissociar isso da gente. Esse texto de Ezequiel, gente, está dizendo assim: a vocação de Ezequiel, a visão do rolo de um livro. Deus vai dizer algo para ele aqui, para o povo que está cativo. Mas antes ele teve uma visão, e vocês já sabem, eu não vou me demorar, como eu disse. Ele teve uma visão no cativeiro, olhando para o céu, e vem uma nuvem, e essa nuvem se mexe tanto que ela tem fogo, que ela tem nuvem, que ela tem um segredo que é revelado a ele. É nessa nuvem que ele vê os 4 animais com 4 cabeças, que tem 4 asas. É o Espírito de Deus. E é nessa visão que ele vai vendo aí, que é uma plataforma em cima, acrílica, em cima dos anjos que estão ali. E em cima daquela plataforma acrílica, ela, como se eu dissesse aqui, esse nosso teto, em cima dele estava um trono. É isso que ele está vendo. E ele vai ver o que, irmãos? Ele vai ver aqui um cristal, então, né? Que acima desse cristal tem safira. E a safira, se você for ver, eu até fiz questão de ver, é uma mistura de azul, de rosa, de amarelo, de laranja, de verde. Parece, não o arco-íris, mas parece aquele fenômeno lá de aurora boreal. É assim que eu consigo ver a glória de Deus. Obrigado aí, eu ouvi você. E também, irmãos, quando ele viu o trono nesse ambiente de glória, ele viu um negócio com cor de ambar, que é meio amarelado, meio laranja. Deus está nesse movimento das cores. Irmãos, isso não chama a sua atenção? A gente que consegue enxergar mesmo, ver, ter a visão, né, das cores. Você sabia que hoje até carro muda de cor na sua lataria? Sabia? Procura nas internet da vida que você vai ver. O carro muda de cor conforme. Gente, que coisa linda, que coisa tremenda. Então, você já imaginou? Eu vi um vídeo uma vez que acho que é africano, não tenho certeza. Ele foi arrebatado e ele via as flores que se movimentavam e elas cantavam. Cara, não é dessa terra esses negócios. E a gente acredita nisso. Só pode ser coisas espirituais, irmãos, para a gente. E a gente precisa chegar perto disso. O seu pastor aqui talvez esteja tentando convencer você disso, mas é mais de convencimento, irmão. Se você não quiser, você se fecha para essas coisas. Mas para a gente ter acesso, para acessar essas coisas, é preciso ter vida espiritual. E uma das ferramentas é o jejum, irmãos. Jejua. Se eu pedir, não levanta a mão. Se eu pedir, não levanta a mão. Você tem jejuado? Faça isso, irmão. Começa amanhã, né? Começa semana que vem, não, começa amanhã. Sabe assim, o mais depressa possível. E disse-me: filho do homem, Deus quer falar com ele: põe-te em pé e falarei contigo. Aí o texto vai dizer assim, ó:
Eu vejo, olho para esse texto e falo assim: o que é que o Espírito fez a Ezequiel? Fala comigo, meu, você está em silêncio. O que? Fala. O Espírito de Deus fez com Ezequiel. Irmãos, o Espírito Santo de Deus quer fazer algo na vida da gente. Ezequiel já se foi Ezequiel. Mas o que é que o Espírito Santo de Deus, ou o Espírito de Deus fez com Ezequiel, irmãos? Olhe para mim. É isso, só repita o que eu vou falar agora, por favor. Fala assim: entrou nele. Fala. De novo, entrou nele. Pode aplaudir o Senhor aí? Glória a Deus. Por isso que eu falo, todo movimento na igreja tem que ter um sentido espiritual. Essas palmas aí é para Deus, o Espírito Santo precisa saber que ele está sendo adorado, ele é bem-vindo. Entende, irmãos? Nós não estamos numa plateia coach, nós não estamos numa festa de aniversário, nós não estamos num ginásio de esporte para aplaudir homens. Nós estamos aqui na presença de Deus, e todo movimento nosso precisa ser de um sentimento espiritual para atrair e manter e glorificar o nome do Senhor, porque abençoa a nossa vida. Amém, gente? O Espírito entrou nele. Agora, irmãos, lida com isso. Entrou nele. Entendeu, irmão? É por isso que às vezes algumas religiões ou algumas igrejas falam que nós somos espíritas. Um espírito entrou nele. E agora, hein? Irmão, você quer, deseja e permite que o Espírito de Deus entre em você? É amém mesmo? Só que tem uma coisa: o Espírito entrando em Ezequiel, vai acontecer alguma coisa. O Espírito entrando em mim, entrando em você, vai acontecer alguma coisa. E olha que nós estamos falando do Velho Testamento. O Espírito entrou nele. Irmãos, quando o Espírito de Deus entra em alguém, vai acontecer muita coisa. Não é só uma, não. Muitas mudanças, muito confronto, muito pedido de Deus, do próprio Espírito. E entrou em mim o Espírito. Entrou em mim o Espírito. Então o Espírito entrou nele. O Espírito entrou nele, e daí, irmãos, o que acontece? A outra parte do texto fala assim, ó: e falou com ele. Fala comigo, vai. E falou com ele. O Espírito entrou nele para falar com ele, para falar dentro dele, irmão. Não precisa você nem ser evangélico, ou ser cristão, ou ser religioso. Com a história da sua vivência, maturidade, experiência de vida, você já percebeu, irmãos, o mundo espiritual. Ele existe. Ele existe, o mundo espiritual está aí. Até mesmo dentro de você já deve ter acontecido coisas que nem você explicou. É o mundo espiritual em movimento. Às vezes até coisas do mal, até coisas ruins na sua vida. Entrou em mim e ele falava comigo. Você não deseja que Deus fale com você? Amém? Você quer que Deus fale com você? O Espírito de Deus quer falar com a gente, irmão. Se você não quer a voz audível ou dentro de você, irmão, aguarde. Ele vai falar com você de noite, quando a sua alma estiver quieta. Porque o seu espírito não dorme, não. Deus vai falar com você. Ô gente, mas fala sério. Para Deus entrar em mim e Deus falar comigo, em regra geral, eu vou dizer assim, porque Deus quebra paradigmas. Eu preciso estar com Deus e ser de Deus. Eu preciso estar com Deus. Eu preciso ser de Deus. E aí eu fico imaginando assim, de uma forma até tosca, eu vou dizer aqui, você lá limpando a sua casa, que seja varrendo a sua casa, mas em contato com Deus. Você no seu outro trabalho qualquer, que você coloca a sua mão, você falando com Deus. Você na sua vida do dia a dia, você falando com Deus, irmão, você se relacionando com Deus. Eu fico imaginando, irmãos, como é que o Espírito de Deus entrou, não só em Ezequiel, mas ele entrou, por exemplo, em Sansão. Ele entrou em Sansão. É isso, irmão.
é como um espaço na gente que cabe o Espírito de Deus, e é uma reação imediata da vida da gente. Ele entrou nele e falava com ele. 1, e 2, e 3. E quando ele falava, ainda diz o texto assim, ó, e ele me pôs em pé. Amém, irmãos? Aplauda aí o nome do Senhor. E ele me pôs em pé. E olha que ele caiu porque ele viu a glória da nuvem. O Espírito Santo entrou, falou e o colocou de pé. Não precisa ter medo, irmão. Não há medo na presença de Deus. Há temor. E ele colocou Ezequiel em pé. E aí começou a revelar as coisas para ele. Começou a mostrar as coisas para ele. Foi um profeta que sofreu. Eu tenho que ser sincero. Foi um profeta que sofreu por causa da presença de Deus. Mas aí o capítulo 3 já vai dizer lá no verso 4. Então o Espírito me levantou. Olha para mim. E o ponto 4 aqui. E me levou. Fala comigo, irmãos. Me levou. Irmãos, Deus quer entrar na nossa vida. Deus quer falar com a gente. O Espírito de Deus quer falar com a gente. E Deus quer nos colocar de pé, em posição para a gente ir. Ultimamente algumas coisas estão me incomodando assim na vida da fé. Eu tenho percebido assim as igrejas, assim, talvez a gente faça parte. As igrejas ou as pessoas nas igrejas estão preocupadas, sabe o quê? Eu não vou dizer que não é bom, eu só estou dizendo que não só. Estudo. As pessoas querem vir para a igreja, eu vou de domingo a domingo estudar, conhecer. Mas isso não é bom, pastor? Claro que é. Mas irmãos, por quanto tempo nós vamos viver nessa vida de estudar, conhecer, só para me preencher? Aí eu passo na frente de algumas igrejas e eu vejo carros, eu vou descobrir o que está acontecendo. É curso. E até outro dia eu falei para minha esposa, ou hoje talvez, falei assim, as pessoas estão estudando, e a gente não vê mudança. Os crentes continuam com problema, causando problema, dificuldade. Irmãos, eu acho até que mais do que estudo é vivência com o Espírito, relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu me converti, quando você se converteu, eu acho que você quis comprar uma Bíblia que explicasse tudo, não é? A Bíblia, aquela Bíblia que metade dela era rodapé, metade da página era rodapé, alguém explicando. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem escreveu essas explicações da Bíblia são teólogos e filósofos, no mínimo. Agora olhe para mim. Eu já estou num tempo, sabe o que, irmãos? De eu falar com o Espírito Santo. Me ensina de novo, Jesus. Eu não quero ouvir o que o outro escreveu. Eu quero ouvir o que eu estou lendo e o que o Senhor está dizendo para mim. Irmão, exercita o seu espírito, que seja um versículo na rua, em qualquer lugar que você vê, o Espírito Santo vai tocar em você. Nós vivemos uma experiência linda 15 dias, 10 dias atrás, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Para você faz sentido esse versículo, essa fala aqui? Amém? Acho que muito, né? Como é que você acha que a pessoa lá fora entende esse versículo? Irmãos, apenas é uma letra. Até que o Espírito Santo explique para ele esse versículo. Até que o Espírito Santo explique para ele, vai fazer sentido para ele. Ei, vou dar um exemplo para você. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu o seu filho. Aí a pessoa que não tem essa vivência que a gente tem, uma hora a ficha vai cair e vai assim: Deus amou o mundo, eu vivo no mundo,
de uma maneira tal que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê, que crê nele quem? Que crê no Filho. Ó, irmãos, para explicar, não pereça, mas tenha vida. Aí ele vai entender, puxa vida, se eu acreditar, eu não vou perecer, eu vou ter vida, amém, irmão? E assim, gente, com outros textos da Bíblia, até os mais difíceis, o Espírito Santo ministrar sobre a gente, mas a gente precisa estar atento, gente. Nós não podemos ter pressa com a pressa da vida. A gente precisa dar lugar para Deus. Eu vou caminhar para o final, porque assim, gente, entenda uma coisa: quando a palavra de Deus está sendo pregada como essa noite, não é para todo mundo. Por isso que tem gente que sai do culto e não entendeu o culto. Não é para todo mundo, é para algumas pessoas. Em alguns momentos é para muita gente, mas não é para todo mundo, porque o Espírito Santo de Deus escolheu você para Ele explicar esse negócio hoje. Hoje, aqui e agora. Então Deus pode me ensinar, o Espírito vai ensinar você. Quantas vezes eu vi gente chegando, pastor, e aquele versículo, o que você acha desse versículo? Por exemplo, dificilmente você vai entender, irmãos, o profeta que foi chamado para casar com a prostituta, e agora? Não tem que entender isso no Espírito. Por que o profeta foi chamado para casar com uma prostituta? Aí algum irmãozinho abençoado falou assim: mas se o profeta foi chamado para casar com uma prostituta, eu vou largar minha mulher também. Olha, torcida as coisas, entende? O profeta foi chamado para casar com uma prostituta. Há um texto assim. E agora? Entende, irmãos? Precisa realmente vida com Deus. Eu não estou dizendo que você não deve estudar a Bíblia. Eu quero dizer assim, uma vida de cabeça cheia e de experiência vazia. Gente assim não aguenta entrar em igreja. Não aguenta entrar em igreja. Porque tanto faz como tanto fez. Não muda nada para a pessoa. Então, eu estou aqui com muito temor, gente, para falar do Espírito. Entrou em mim, entrou nele o Espírito, falou com ele o Espírito levantou ele, o Espírito enviou ele para falar. E ele foi, irmãos, ele falou coisas absurdas para Israel, inclusive no cativeiro. Então muitas vezes Deus não fala coisa que agrada a gente. Mas mesmo para ouvir coisas que não agradam a gente tem que ser espiritual para aguentar o baque. Então, amados, vamos exercitar a vida espiritual, amém, gente? Eu queria falar mais, e tem para falar, mas vamos ficar em pé, vamos.